Uma coisa que o público odeia são personagens vazios, sem significado e totalmente desinteressantes. Mas como fazê-los profundos e interessantes para o público? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, parecendo que quem fala é Pedro Royce e hoje eu vou trazer algumas dicas de construção de personagem. Como fazer um personagem mais envolvente e interessante para o público. E a primeira dica que eu dou a vocês é: crie um backstory para o seu personagem, ou seja, uma história pregressa. Geralmente, quando você pega o roteiro de uma peça, você tem todas as informações necessárias para montar a sua interpretação daquele personagem. Mas às vezes, não tem. Geralmente, os personagens que mais têm destaque e informações para ajudar nessa construção são os principais. E então, o que fazer com esses outros personagens que não têm essas informações, como as suas motivações, o que aconteceu com eles antes, o que levou ele a fazer isso? Essas lacunas vocês podem preencher, criando um passado para o seu personagem. Com certeza, no roteiro de Piratas do Caribe, não haviam todos os jeitos e trejeitos que Johnny Depp colocou no personagem Jack Sparrow. E com certeza, o personagem Coringa de O Cavaleiro das Trevas teve muitas contribuições criativas do ator Heath Ledger. A forma de falar, a forma de andar, os trejeitos, as manias, os tiques, tudo isso não estava no roteiro. Foi o ator que criou. Esse é o papel do ator, dar vida ao personagem. O personagem ele tem que ser como uma pessoa que existe mesmo. A vida de uma pessoa não começa a partir do momento que começa a história, mas sim quando ele nasce. E tudo que acontece, tudo que molda ele até ele chegar àquele momento, o momento que vai aparecer para o público. Muita coisa aconteceu antes, e é papel do ator descobrir o que aconteceu nesse período e, se não estiver no roteiro, criar. O ator deve fazer várias perguntas ao seu personagem e buscar respondê-las. Quem é você? O que está fazendo aqui? De onde você vem? Para onde você vai? Qual a sua motivação? O que aconteceu com você? Quem ou o que ele fez ser assim? O que você estava fazendo antes de entrar em cena? Essa e outras perguntas que você pode fazer vão lhe servir como guia para saber como seu personagem vai reagir a todos os acontecimentos da cena que ele está vivenciando. Essas perguntas você pode fazer ao personagem antes de começar cada uma das cenas que ele participa, acrescentando ao seu passado tudo aquilo que já aconteceu na peça. Isso vai lhe ajudar a saber com que tipo de energia ele vai entrar na próxima cena. Por exemplo, na cena o personagem tem que procurar um relógio que está perdido. Como que ele vai procurar? Velho... Cadê? Poxa vida, cadê? Agora vamos acrescentar um agravante. Ele está atrasado. Velho! Cadê esse negócio? Agora vamos acrescentar mais uma dificuldade. Ele precisa achar esse relógio porque ele é uma prova de um crime. E ele precisa disso para libertar uma pessoa inocente que está na cadeia. Ai, velho, cadê? Preciso, cara, só tem uma hora, eu preciso, cadê? Viram como essas informações fazem diferença na hora de interpretar? Mas aí você me fala: mas Pedro, o backstory do meu personagem não vai aparecer na peça, então como isso pode ser relevante? Isso é sim relevante porque te dá um norte de como você vai reagir. Por exemplo, se na cena tem uma criança que está chorando a morte do seu cachorro, como que isso vai envolver as pessoas? Como você vai chorar por causa dessa morte? Agora imagine o seguinte: esse cachorro é a única família que esse garoto tinha. Esse cachorro o acompanhou quando ele foi expulso de casa. Eles tiveram que roubar comida juntos. Eles tramaram alguns pequenos esquemas para roubar comida. Esse cachorro é tudo que essa criança tinha. Então, olha só o peso que isso traz para a história de como a criança vai reagir vendo o seu ente querido morto ali na sua frente. Isso faz muita diferença na hora de interpretar. Você vai sentir a diferença. E isso vai te motivar a dar a energia certa para aquele momento. E com certeza, o público todo vai sentir a diferença. Outra coisa importantíssima que você deve fazer é busque referências. Assista filmes, leia livros,
pesquise histórias de pessoas que passaram pela mesma situação que seu personagem está passando. Busque todo tipo de informação que possa acrescentar na construção do seu personagem. Como uma pessoa reage quando ela usa um certo tipo de drogas, quais são as reações que vão causar no corpo dela, na aparência dela, como que um grupo social vai agir e reagir em um determinado lugar, o que leva as pessoas a tomarem certas atitudes, como beber, usar drogas, matar. Todas essas informações são importantes para montar um backstory do seu personagem, assim deixando ele muito mais complexo e interessante para o público. E quanto mais possíveis e verossímeis forem as suas justificativas de ser como é, muito mais fácil vai ser do público se identificar com ele, mesmo ele sendo um vilão ou uma pessoa que normalmente geraria repulsa ou raiva. Quando as pessoas virem o porquê dele ser daquela forma, com situações verossímeis que pode acontecer com qualquer um, vai sim transformar esse personagem num personagem envolvente e importante. E assim será possível a identificação do personagem com o público. E uma outra dica que eu queria dar para vocês eu não sei se realmente tem um nome, se como é que chamam isso, mas eu gosto de chamar de a regra de 3. Você vai definir o seu personagem naquela cena com 3 palavras-chave ou 3 expressões-chave. Essas palavras-chave vão determinar como seu personagem vai agir naquela cena. O que o seu personagem representa naquele momento. Por exemplo, uma criança. Como você poderia definir uma criança? Energia? Criatividade? Inocência? Talvez nem tanto isso hoje em dia, né? E um idoso. Como você poderia definir? Cansaço? Experiência? E nostalgia? O grupo no qual sou parte costuma apresentar uma peça chamada Restauração. Essa peça conta a seguinte história. No início, Deus criou o mundo e também criou uma família. E para essa família deu tudo o que ele tinha feito. Até que a família começa a se distanciar de Deus, por influência do inimigo. Ela vai se deteriorando, deteriorando, até que chega o ponto do pai estar prestes a matar a mãe. Até que, por iniciativa do filho, a família se arrepende e pede para que Deus volte a estar no meio dela, daqui para frente. E assim termina a história. Deus e o diabo não são como nós, os humanos. Não têm as mesmas motivações que nós. Mas numa peça nós podemos sim colocar emoções humanas para nos guiar a saber como iremos interpretá-los, né? E criar uma proximidade de atores com o público. Nessa peça, Deus passa por 4 momentos específicos. O momento da criação, o momento que a família está sofrendo e fazendo as coisas erradas, quando ele interage com o diabo e quando ele salva a família. Então, em cada um desses momentos, você vai dar 3 definições. Por exemplo, quando eu interpreto, o que eu costumo usar como palavra-chave? No momento da criação, Pai amoroso, todo-poderoso e soberano. Afinal, o Pai amoroso está dando aquelas coisas, ele ama os filhos que ele tem. Soberano está acima de todas as coisas e todo-poderoso porque ele criou tudo. Já no momento que a família começa a pecar, começa a fazer coisas erradas, é aquele sentimento de filho, não faz isso, né? Afinal eles estão pecando. Aquele sentimento de pesar, seria a próxima palavra-chave, né? Que eles estão sofrendo com aquilo, mas também soberano. Afinal, ele ainda continua acima de todas as coisas. Quando Deus interage com o diabo, eu uso as seguintes palavras-chave: soberano, autoridade e sei quem você é. Soberano continua acima de todas as coisas. Autoridade é ele que manda ali. É ele que governa tudo aquilo ali. Ele é a autoridade. E o sei quem você é mais ou menos a ideia de eu sei quem é você. Eu sei o seu passado, eu sei as suas intenções, eu sei o que você quer fazer. E por isso meio que não confio em você, entende? Então é meio que esse sentimento mais ou menos que eu coloco quando Deus interage com o diabo ou o demônio. Eu acho que fica interessante. E no final, quando a família se arrepende e pede o socorro de Deus, eu costumo usar Pai amoroso,
misericordioso e a solução. Ele é a solução. Ele tem misericórdia daqueles que são os filhos dele. E ele continua sendo um pai amoroso que cuida dos seus filhos. O diabo ou a influência, ele tem dois momentos nessa peça. O momento que ele ataca a família e o momento que ele é derrotado por Deus. Então, no momento que ele vai atacar a família e tudo mais, eu uso as palavras-chave: inveja, vingança e destruição. Mas por que inveja, você está perguntando? Inveja porque é o seguinte, eu penso da seguinte forma. Olha só, ele pecou. Ele pecou contra Deus e foi punido por isso. Nós, seres humanos, pecamos contra Deus, mas Deus tem misericórdia de nós. Então acho que inveja seria um sentimento legal, sabe? Tipo, cara, eu fiz coisa errada e eu tô pagando por isso. Eu vou pra onde Deus vai me mandar. Mas e ele? E ele? Deus está tendo misericórdia dele. Ele também tem que pagar. Ele vai comigo. Então já vem a vingança. Ele vai comigo. Ele também vai sofrer. Ele pensa que vai ser salvo? Não, não vou deixar ele ser salvo. Eu vou acabar com a vida dele. Destruição. Tá vendo? Então é bacana quando você pega sentimentos humanos e coloca nesses personagens que teoricamente não são humanos. Porque assim a pessoa ela vai começar a entender e vai começar a ler aquele personagem que está lá na frente. E quando Deus vem salvar a família, eu uso as palavras-chave. Ele não, tipo, pô, Deus está vindo, ele não, ele não. Preciso reagir e o desespero. Ele fica desesperado porque Deus está indo em direção a ele e vai acabar com ele. Então, essas são algumas dicas de palavras-chave que você pode usar nesses personagens também. E isso vai de acordo com cada peça e o que ele tem que fazer em cada situação. Então, tenha criatividade e imagine para esses personagens mais difíceis e para os mais fáceis também. Então, vai lá, bote a mão na massa e crie os termos, as palavras-chave. Use a regrinha de 3, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, falem nos comentários o que você achou. Você já usou alguma dessas técnicas? Como que tem sido a experiência? Depois me conte aí como que você está criando seus personagens, se achou mais fácil, tem alguma técnica mais interessante? Coloquem nos comentários, beleza? Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixe o seu gostei, compartilhem esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal, sempre confira no canal se tem vídeo novo, porque parece que o YouTube não está notificando. Toda sexta-feira tem vídeo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima. Um grande abraço a todos, até a próxima, falou, tchau, tchau.